Jesus, amém? Aleluia. Mais um dia na presença de Deus e menos um dia nesse mundo, né? Porque como para quem está caminhando nos caminhos do Senhor de verdade, é menos um dia nesse mundo. Mas para quem não, é mais um dia nesse mundo, né? Aleluia, Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a Deus por poder estar servindo aí nesse lugar junto com os irmãos. E também vamos ver que logo a obra vai estar lá, né? Iniciada. A gente já fez culto lá. E foi um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Onde a gente se sente criança na presença de Deus. Para quem fica sem culto, na hora que fala assim, pastor, mandou mensagem, vai ter culto hoje, misericórdia, parecia que eu ia infartar. 6 horas já está tomando banho, prontinho, eu botei para lá já. Mas glória a Deus, né? É assim que a gente tem que estar ali para servir a Deus ansioso e disposto. Não é bem como se fosse uma obrigação. Vem, esquenta o banco e pronto, já fiz meu compromisso. Não fez. Se não foi de verdade, não fez nada. Glória a Deus. A palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Eu não vou dizer que eu tentei fugir dessa palavra, não, mas o Senhor já me trazendo ela desde quando eu estou aqui 3 vezes. E eu cheguei aqui, não sabia que Deus ia me dar a oportunidade da primeira palavra, e Deus falou comigo sobre ela. Então a gente está aqui para obedecer. Se pôr de pé em nome de Jesus, em reverência à presença de Deus e a palavra, a partir do versículo 4. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fizeram? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz sobre a apostasia do povo de Deus. Não é o povo do mundo, é o povo que está dentro da igreja e diz ser o povo de Deus. Se apostatar quer dizer se afastar, sair da presença de Deus, se deixar enganar, querer ser enganado, ouvir somente o que quer e entender somente o que agrada. Aqui o Senhor estava falando com Jeremias sobre o povo de Jerusalém. Por que esse povo tem se afastado tanto de mim? E eu tenho mandado falar, eu tenho exortado e eles dizem: mas o que eu estou fazendo? Infelizmente, é a maneira que o povo tem se apresentado diante daqueles que são usados por Deus, diante do próprio Deus, porque se o Espírito de Deus habita naquele que está sendo usado, é diante de Deus. Deus manda chamar a atenção. Deus manda voltar e não quer voltar. Deus manda se consertar e não quer se consertar. Deus está dando oportunidade de dia e de noite para poder se consertar, para poder retornar, para poder servir, para Ele poder receber a sua adoração, a sua oração, a sua oferta, a sua entrega verdadeira. Mas não tem dado ouvidos. E o Senhor tem exortado desde aquela época. E Ele permite vir coisas ruins, juízos sobre a terra, para que o povo acorde, para
Quem não está vendo pela internet tem visto na televisão. Quem não está vendo de nenhum dos dois lados tem ouvido notícias de desastres que nunca aconteceram, de coisas que têm acontecido dentro das próprias casas, dentro da família, na rua. Sinais que os céus e a terra darão sinais da vida de Jesus, e nós temos visto isso acontecer. E para não perder o seu povo, Deus tem exortado, Deus tem chamado a atenção, e a misericórdia de Deus tem alcançado as vidas. Só que essas vidas não querem saber de Deus, querem tentar barganhar com Deus. Se Deus não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Se Deus não fizer aquilo que Ele me prometeu, eu não vou servir. Mas quem vai perder é você mesmo, não é Deus. Deus tem chamado por amor. Deus tem dado o seu melhor por amor a mim e a você. Deus tem mandado os servos dele chamar sua atenção. Deus tem trazido a palavra dele para fazer com que a gente acorde para a vida. E o que tem acontecido? Muitos têm voltado as costas para Deus, dado ouvido ao engano, dado ouvido a Satanás, porque Satanás usa a boca daqueles que não fazem a vontade de Deus. E você tem dado ouvido e tem se afastado de Deus, tem zombado das coisas de Deus, tem ignorado os avisos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o juízo de Deus está sobre a terra. Ele está sobre a terra, mas quando o juízo de Deus vier sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque o juízo de Deus também é individual para cada um de nós. Se Deus te chamando a atenção, se Deus te mandando parar de fazer, para de fazer. Se Deus te mandando voltar, volta, porque Deus não quer te perder. Deus não quer. Hoje eu ouvi um testemunho aonde Deus levou um homem a um lugar onde havia muitos jovens. E esses jovens, eles jogavam, alguém jogava bolas para eles, e eles tentavam correr para pegar e não conseguia. E ele perguntava: o que é isso, anjo? O que são essas bolas? Ele falou: era salvação, porque cada bola estava escrito salvação. E nenhum deles conseguia pegar. E ele falava: por que eles não conseguem pegar? Porque eu não consigo ajudar eles, porque eu não consigo fazer nada. Ele falou: porque eles estão sendo enganados. E o maior engano existente hoje são as mídias sociais, é a internet. Porque eles estão perdendo tempo na internet, estão ouvindo tudo o que querem, estão fazendo a própria vontade, achando que lá no céu Deus não tem visto o que eles têm feito. E aquilo tem afastado eles de Deus. Porque a internet tem ensinado que pode todas as coisas. Só que quem conhece a palavra de Deus sabe que isso é engano de Satanás. Perde tanto tempo de frente no celular, 2, 3, 4, 12 horas na frente do celular e 10 minutos orando, e tempo que não é de qualidade. Os jovens estão se perdendo, mas aqueles que estão dentro da casa de Deus há muito mais tempo estão se perdendo também, achando que está tudo certo. Estão se deixando enganar pelo diabo. Porque o diabo usa seu marido, o diabo usa a esposa, o diabo usa filho, o diabo usa quem ele quiser para poder te tirar da presença de Deus. E muitas pessoas têm dado ouvido. Aleluia, Jesus. Uma pessoa que vive no engano não pode te dar conselhos que vão te levar para perto de Deus. Uma pessoa que vive no engano vai te aconselhar para você se afastar de Deus, como já tem acontecido. Para Deus nunca mais receber a sua adoração. Para Deus nunca mais te abraçar. Porque você tem parecido uma marionete nas mãos de Satanás. E não é isso que o seu Deus quer. Porque ainda que você tenha se afastado dele, ele continua sendo teu Deus. Ele continua sendo teu Deus, mas ele quer tomar o controle de volta nas mãos dele. Que você mesmo fez com que ele perdesse.
Mas infelizmente, como o próprio Senhor Jesus muitas vezes disse, que ele não fez cura em Nazaré, porque olharam para ele e falaram assim: é filho de José, que é filho de Maria, que é irmão de todas essas mulheres que estão aqui entre nós. O profeta não tem honra na sua própria cidade nem na sua própria casa. Deus enviou socorro para você. Deus tem enviado cuidado para a sua vida, mas você tem preferido dar ouvido a Satanás. E enquanto você não fizer da maneira que Deus quer, a sua casa vai continuar na aberta que se encontra. Satanás vai continuar governando a sua casa da maneira que está. E você tem dito que está tudo em paz, mas de paz não tem nada lá dentro. Não tem. O Senhor chama a atenção do seu povo, porque Ele ama o seu povo. O Senhor chama a atenção daqueles que se dizem filhos dele, porque o filho obedece ao seu Senhor. O filho obedece ao seu pai. E se não houver obediência, ele não é o seu pai. O seu pai é Satanás. Jesus. A palavra de Deus diz assim no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 13, na parte B. Diz o Senhor: e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos e não me respondestes. Aqui o Senhor está dizendo que, através de Jeremias, que chamou muito a atenção do povo dele, que pediu conserto para o povo dele, o povo dele preferiu não ouvir, tapou os ouvidos, e chegou um momento que o Senhor falou para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes o amor por eles no coração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Eles rejeitaram tanto a Deus que Deus começou a rejeitar eles também. E assim também acontece na nossa vida. Eu não sei quem é que pode dizer, que já viveu experiências com Deus, que pode dizer: Deus falou que vai vir tal coisa sobre a sua vida se você não se consertar. E aí a pessoa diz assim: não vai acontecer. Nós temos sido ensinados que Deus é um Deus de verdade, é um Deus de justiça, é um Deus de juízo. E o que Ele fala não cai por terra. Não cai. A palavra de Deus fala que pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. E nós temos que acreditar. Porque Ele fala que cria paz e faz o mal. Ele traz a guerra e traz a paz. Ele cria o mal e também faz o bem. Todas as coisas são criadas por Deus. Deus, Ele requer conserto de cada um de nós. Vai chegar o momento do juízo de Deus vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. No dia do grande julgamento, vai ser um por um. Não vai ser todo mundo julgado ali junto. Vamos estar todos juntos, bons ou maus, obedientes e desobedientes. Mas vai ser julgado um de cada vez. E aí quem é que vai poder falar para Deus: não, Senhor, não aconteceu isso? Um dia eu vi uma frase que dizia assim: você pode rejeitar Jesus aqui na terra. Você pode falar que não quer servir a Jesus agora. Não ter Ele como Salvador da sua alma. Mas lá no céu, no dia do juízo, quando Ele se tornar juiz da minha e da sua alma, quem é que vai poder dizer para Ele: eu não quero te ouvir agora? Quem vai poder dizer? Ninguém. Lá você e eu não teremos escolha. Aqui nós temos de servir ou de não servir, mas lá nós não teremos escolha. Nós teremos que aceitar como juiz da nossa alma. E se Ele disser: vinde a mim, benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, glória a Deus. Mas e se Ele dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos te conheço? Vá para o fogo, para o lago de fogo de enxofre, com o Satanás e os seus demônios, o falso profeta. Você não tem escolha de falar assim: não, eu não quero ir.
você vai ser arrastado e lançado lá, para um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Se nós dissermos que somos servos de Deus, nós temos que aceitar a correção de Deus. Nós temos que endireitar nossas veredas. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E aqueles que, como o pastor Márcio disse, que rejeitam o conserto com o Senhor Jesus, que rejeitam a Ele, podem rejeitar aqui na terra, mas já estão decretando a sua sentença lá no céu. Eu não vou me consertar fazendo birra com o Senhor. Eu já fiz birra com Deus. Já fiz. Resolveu? Não resolveu. Porque é Ele que é o dono de tudo. Ele manda e desmanda. Ele faz e desfaz. Faz e desfaz. Se Ele falar, volta para mim, e você obedecer, Ele está lá com os braços abertos para te receber. Endireita as suas veredas, Ele vai falar para você, e você vai falar: eu vou fazer porque eu quero a salvação. Eu quero receber o abraço do meu Senhor. Mas se você rejeitar, e além de rejeitar, zombar, a sua sentença está sendo decretada por você mesmo, tanto aqui na terra como lá no céu. Porque a palavra de Deus fala para nós que Deus não tem um culpado por inocente. É isso que a palavra de Deus fala. Se você conhece a palavra de Deus, você tem ouvido, você tem vindo aqui, tem recebido a exortação do Senhor, obedeça. Porque você, sabendo da palavra, você vai ser julgado como conhecedor da palavra. Não vai ser julgado como inocente, não vai. Você pode até querer dizer que não tem ouvido, que não quer obedecer. Ótimo, decisão é sua. Não consegue surpreender. Porque aqui está sendo ensinado isso. A palavra está sendo ensinada na sua essência verdadeira. Conserta. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Produzir pois frutos dignos de arrependimento. Faz quem quer. Aliás, faz quem obedece. Faz quem é filho. Quem não é filho, é bastardo, vai ouvir, vai esquecer, vai deixar de lado, não vai se importar. Deus tem dado oportunidade todos os dias. Tem enviado seus servos nas casas, tem enviado seus servos nas igrejas, tem enviado seus servos nas ruas, tem feito de tudo para alcançar as almas dessa terra. Ninguém vai poder dizer: eu não tive oportunidade, porque todo mundo tem tido. Todos têm tido oportunidade, mas a palavra de Deus fala que quando Jesus enviou os 70 para poder fazer aquela obra, Ele disse assim: quando vocês chegarem em uma casa e aquela pessoa não quiser te receber, bate o pó das sandálias e vai embora. Só que Ele disse assim também: quem não recebe vocês, não recebe a mim. Aleluia. E quem não recebe a mim, não recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Se eu rejeitar alguém que está levando a mensagem de Deus para que eu me conserte, eu não estou rejeitando a pessoa, eu estou rejeitando Jesus. E se eu rejeitar Jesus, eu estou rejeitando o Pai. Porque eles são um. E se Ele usa aquela pessoa, é o Espírito de Deus que habita nela. E eu estou rejeitando o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Jesus e o Pai se tornam um. E se tornam um através do Espírito Santo. E se eu estou rejeitando aquela pessoa, eu estou rejeitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Aleluia, Jesus. Na palavra, Marcos capítulo 5 fala sobre o gadareno. Um homem que vivia nos sepulcros, que vivia acorrentado nos pés, nas mãos, cheio de uma legião de demônios. Mas quando Jesus chegou naquela cidade, ele veio correndo, cheio de demônios, e se prostrou diante de Jesus. Os demônios quiseram questionar Jesus: por que o Senhor veio nos perturbar? Mas quem está perturbando
E aquele homem foi liberto. E os demônios pediram para ser jogados naquela manada de porcos que estavam lá. E Jesus deixou. Os porcos se lançaram no abismo e caíram no mar e morreram todos. E aquele povo daquela cidade não fazia nada para ajudar aquele homem endemoniado. Quando Jesus decidiu chegar e libertar aquele homem, eles não se preocuparam quando eles chegaram e viram aquele homem liberto. Eles se preocuparam com o dinheiro que eles ganhavam através dos porcos. E eles não se preocuparam, não ficaram felizes em ver ele liberto. Eles chegaram lá e falaram assim, ficaram temerosos e assustados com tudo aquilo. E eles, de imediato, pediram para Jesus se retirar daquela cidade. E é o que está acontecendo no dia de hoje. Muitas pessoas estão vendo libertação, estão vendo Jesus usando, estão vendo Jesus trabalhando, transformando, salvando. E quando Jesus não faz o que Ele quer, Jesus não te quer mais. Eu não te quero mais, vai embora. É o que foi falado aqui pelo pastor Márcio. Expulsa Jesus de dentro da sua casa. E quem está tomando aquela casa quando Jesus sai? Aqueles demônios que saíram de você, saíram do seu marido, saíram de dentro da sua família, vão para lá. E a tribulação vem 7 vezes pior. 8, né? Porque vem aquele e vem mais 7. E aí o diabo engana, falando, tem tudo em paz, tem comunhão, você não precisa fazer nada não, Jesus está aqui, olha, está tudo em paz, está tudo certo. Mas não está nada certo. Enquanto não se fizer o que Jesus tem falado para fazer, não está nada certo. Não está. Não tem obediência na palavra, não está tudo certo. Não tem esforço. Não está abrindo mão das coisas erradas. Mente. Rouba. Calunia. Fala mal da palavra, da obra. Fala mal dos servos de Deus que estão se dispondo a fazer a vontade de Deus. Mas aquele que levanta a voz e abre a boca como o servo e a palavra está falando contra o próprio Deus e não contra eles. Porque nós somos apenas vaso de Deus. Servos de Deus. E quem abre a boca para falar, está falando contra o Espírito de Deus que usa. Está falando contra a palavra, está falando contra o próprio Deus. Tomemos cuidado com o que nós temos feito. Porque o diabo está aí para enganar. A palavra de Deus fala que ele vai para matar, roubar e destruir. E ele destrói no silêncio. Ele entra no sapatinho de algodão e acaba com tudo. Quando você vê, já está tudo acabado, tudo caído. O teto está em cima da tua cabeça, mas tudo no chão destruído. E você, como que aconteceu tudo isso? Mas Jesus avisou. A palavra de Deus fala que Deus não faz nada sem antes avisar através dos seus profetas. E tem profeta nessa terra sendo usado por Deus. E vocês têm rejeitado. Tem zombado, tem caluniado. Mas pode fazer, não tem problema. Aqui, por enquanto. Porque o juízo de Deus vem agora e vem no céu. A hora que o negócio pegar fogo, aí você vai lembrar. Deus me avisou e eu não quis ouvir. Era verdadeiramente Deus que falava na boca daquele povo. E aí não vai ter mais socorro. Porque Deus chama a atenção. Cabe a mim, cabe a você obedecer ou não. Quer viver o melhor de Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo? Então obedeça. Se não houver obediência, não tem bênção. Não tem presença de Deus. Não tem salvação, não tem Espírito de Deus, não tem nada. A não ser bagunça. Porque é isso que o diabo faz. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.